Está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite nosso conteúdo, que sempre traz informações sobre a cannabis e sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio, teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, médicos, dentistas, veterinários, artistas, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify. Procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abrace. Anota aí. Abrace Esperança, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abraça Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abrace. E no episódio de hoje nós vamos entrevistar o professor Eric Amazonas, médico veterinário, docente na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Curitibanos, professor de endocannabinologia para a medicina veterinária e agronomia, pesquisador do uso veterinário e industrial da cannabis, responsável pelo cultivo de cannabis e cânhamo da Universidade Federal de Santa Catarina, autorizado desde 2022, e também coordenador do Polo de Desenvolvimento e Inovação em Cannabis. Olá, Eric, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui. Obrigada pela sua participação aqui no podcast Gotas de Esperança. Tudo bem? Olá, Cristina e ouvintes do Gotas de Esperança da Abraça. É um prazer imenso estar aqui com vocês, especialmente nessa fase importantíssima da nossa luta. Então, a gente vai começar. Tem muita coisa que eu quero conversar com você, porque essa entrevista já está pelo menos uns 2 anos aqui atrasada, mas agora a gente conseguiu. Agora, em 2024, quase no final do ano, tipo, segundo tempo, aos 44 do segundo tempo, a Anvisa foi lá e falou: veterinários, beleza, vocês podem prescrever tranquilamente. Como é que você recebeu essa notícia? Pá, um alívio e uma sensação imensa de, literalmente, de missão cumprida, né? Porque quando, pessoalmente, né, quando eu levantei essa bandeira, eu entrei junto nessa bandeira lá em final de 2017 também, em novembro também de 2017. Essa era a minha missão como carreira profissional, seria a colocar toda a minha força de trabalho e expertise da medicina veterinária para ajudar a tornar real a possibilidade de prescrição da cannabis pelos médicos veterinários, como eles assim entendessem que fosse necessário, né? Isso parecia algo muito longe, e hoje a gente vê que toda essa batalha que foi feita a inúmeras mãos, com quase toda uma classe profissional, muita gente envolvida, vocês da Abrace também, se não me engano, acho que em 2019 já, ou 2020, já estavam com o projeto Abrace Pet, se não me engano, não lembro agora o ano, mas há muito tempo atrás. Então, cada sementinha dessa foi um braço, um ramo bem desenvolvido, que contou muito com essa conscientização
dos órgãos regulatórios, que foi basicamente isso que a gente fez, que a gente pediu e lutou para que a classe veterinária conquistasse esse direito de prescrição, visto que era já uma prerrogativa da nossa profissão e literalmente a regulamentação feita estava errada, né? E isso foi textualmente e por meio de voto da Anvisa, isso foi uh, não é confessada a palavra, mas foi entendido. Reconhecido. Isso, foi reconhecido, foi compreendido que realmente havia um erro ao persistir na possibilidade de criminalização de um médico veterinário ao prescrever, né, que isso feria alguns pontos da nossa atividade profissional e vários direitos básicos dos pacientes, né, animais aí representados pelos seus tutores responsáveis. Então eu sinto como uma vitória muito boa da classe, porém vejo que agora abre-se um caminho imenso para outras lutas, porque a gente apenas resolveu o pedaço crime. Ainda falta o acesso, como vai chegar esse produto de fato até a boca do animal, né? Uh, como é que vai dar isso em relação aos tutores, a origem desses produtos, né? Se vai ser apenas aqueles que estão na RDC 327, se vai entrar por importação, a semelhança da 660, que já está sinalizado que não vai ser. Então, se as associações estão dentro dessa possibilidade ou não, né? Como vai ser essa regulação, acho que é uma luta que ainda a gente precisa fazer e continuar e aproveitar essa onda de a medicina veterinária está sendo olhada para isso, né? Agora e avançar esses temas já ainda em 2025 para estabelecer esses critérios. E eu espero que a gente avance também, né? Agora a próxima luta é o cultivo nacional, eu acho que essa é a parte principal agora. A gente une esforços na medicina veterinária, na medicina humana e nas cadeias produtivas industriais. A gente precisa agora nacionalizar os nossos produtos, de forma agora também visando os setores econômicos, né? Porque a gente tem que empoderar quem está produzindo. Eu espero que o Brasil inclua quem sempre fez, né? Eu digo isso especialmente por causa das associações, né? Que eu escuto muito falarem que eu e alguns outros veterinários é que puxamos isso aí tudo sozinho, mas a gente não pode esquecer que a premissa básica de tudo isso é que as mães e as associações existiram e existem e suportaram isso tudo antes e durante. Então, sem as associações não teria esse movimento da medicina veterinária, porque a gente não teria tratamento. Então, isso é algo que precisa ser reconhecido, enaltecido e incluído em todas as questões regulatórias que envolvam a cannabis, a meu ver. Acho que o trabalho feito nas associações, sem dúvida, é o que permite que todos os outros avanços que a gente tem visto regulatórios aconteçam, seja ela nas discussões, seja ela nas interpretações agora, como a gente acabou de ver com a Anvisa regulamentando o uso veterinário. Mas, o Eric, uma questão. A gente, os dentistas, os médicos prescrevem, já tiveram isso aí. Aí a gente sabe que os veterinários estavam prescrevendo, mesmo contra. Não tinha uma norma, enfim, eles estavam Sim, aí fazendo uma desobediência civil pacífica. E, claro, se meu paciente precisa de cannabis, eu vou receitar. É aquela premissa também, né? Mas por que demorou tanto, assim? Por que teve esse embate aí? A gente sabe como que funciona a Anvisa, tal, os trâmites, mas por que demorou tanto? Porque desde 2000 e quanto que já está permitido para 2015, né? 2015, exatamente, 2015. praticamente 10 2015 anos. foi começou. E geralmente, né, assim, em termos de ciência e testes, as drogas, os fármacos são testados em animais, ou seja, os animais podem, né? Então,
essa, não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. Sim, sim. Por que que a É. medicina veterinária e os pacientes, e os animais pacientes, e os tutores tiveram que esperar tanto tempo para poder ter, enfim, uma norma, uma regulamentação para que a categoria, para que a classe pudesse prescrever tranquilamente? No meu entendimento, Hum, é porque estava a cargo da Anvisa, hum, que pertence ao Ministério da Saúde. A Anvisa tem essa portaria 344 que anualmente é atualizada e ela regula substâncias que podem ou não ser usadas no país, né, de forma medicamentosa ou alimentícia, mas essa portaria é específica para medicamentos, né, e ela lista os medicamentos proibidos ou controlados. E aí, dentre os controlados, como e quem pode prescrever. Em geral, o médico veterinário pode prescrever tudo que o médico pode prescrever destas substâncias que estão na lista de controlados. Os proibidos ninguém pode, né? Os que a gente chama de proscritos. Né? A gente não pode prescrever, nem médico, nem veterinário. A cannabis era isso e passou a ser uma substância controlada, né? O CBD, o THC, e agora a cannabis em si, para médicos e odontólogos, né? E para os dentistas. Ok. O problema é o Ministério. Que o Ministério da Saúde deveria, mas não está, isso é claro, isso fica é notório pelos quase 10 anos de omissão para regular a veterinária, ele atribui que medicina veterinária é outro ministério. É como se fosse o Ministério da Fazenda e o Ministério da Economia. São iguais, mas são diferentes, nesse caso. Né? São. Ok, então tem atribuições de um ministério e de outro. Aqui o da saúde é um e o da agropecuária, né, a agricultura, pecuária e abastecimento, é outro. A veterinária realmente está regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E esse é a mesma razão pela qual a gente vai esperar anos pelo cultivo doméstico. Enquanto a planta cannabis estiver sob o Ministério da Saúde, ela não tem competência para regular o cultivo, competência legal, porque realmente não é nesse ministério, o cultivo é no outro ministério, a substância é na. E ficou nesse ping-pong durante uns 6, 7 anos entre Anvisa e Mapa. A Anvisa jogando para o Mapa, porque na hora de dar a canetada, alguém que vai dar a canetada prefere, bom, eu vou seguir a legislação que fala que não pode, e qualquer coisa, assuntos de regulação de substâncias para uso veterinário é com o Mapa. uhum. E desde que a substância não seja proibida no Brasil, que quem proíbe ou não é a Anvisa. Essa era um gato passou aí, né? Passou. Uma então essa proibição é a Anvisa. Então, uma vez proibida no Brasil, o Mapa não jamais poderia usar o seu direito de regulamentação para regulamentar uma substância proibida. Então ficou nesse ping-pong. E enquanto isso, a Anvisa, inclusive numa das reuniões que a gente teve, comentou que tinha sido esquecida a medicina veterinária quando fez a atuação lá atrás. O que eu acho até compreensível, porque é outro ministério, só que aqui a gente tem que. As pessoas que compõem esses ministérios, né, ao longo desses anos todos aí, esses últimos 9 anos aí, tinham que ter essa compreensão. Né? Especialmente agora que o mundo cada vez mais fala sobre o termo de saúde única, né, que é aquela indissociabilidade da saúde humana, animal e ambiental. Né? Não tem como uma coisa se desligar da outra, porque né, uma afeta a outra. Então, enfim, é uma lástima isso, mas foi literalmente por isso. E se você olhar para a atualização da portaria 344, né, da minuta, e a justificativa para tal, está lá em atendimento a uma solicitação do MAPA e do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ou seja, foi literalmente necessário que essas entidades, o Conselho Federal e o MAPA, provocassem a Anvisa para chegar nesse resultado. Embora, individualmente, eu tenho ciência de alguns protocolos feitos junto ao MAPA e a Anvisa, especialmente, feitos por mim, que sempre foi negado até que culminou numa saída judicial.
e, por exemplo, pela Caroline Campagnoni, que fez também mais ou menos, basicamente o mesmo procedimento, as mesmas respostas, né? E a diferença é que um lado conseguiu uma vitória e a outra foi constrangida pelo Ministério Público. Então fica nessa ambiguidade. E, mesmo assim, essas provocações não foram suficientes para mobilizar a Anvisa. Foram necessários dois órgãos, foi necessário dois órgãos entrarem, duas autarquias entrarem com uma solução, uma delas um outro ministério. Né? Então foi uma solicitação que, ao meu ver, era Anvisa, faça o seu papel, cumpra o seu dever de atualizar essa portaria conforme o necessário para o ano de 2024. Né? Então, assim, em termos práticos, foi isso que aconteceu no dia 30 de outubro. E aí então teve essa, essa mudança. Então, enquanto a gente não forçar de fato, as mudanças, elas não virão mesmo. E uma delas agora, que eu digo, que eu acho que é o nosso próximo ponto, é tirar a regulação da cannabis a partir de agora, da planta, né, não do uso, da planta, do Ministério da Saúde, passar para o MAPA, ou MDA, mas provavelmente o MAPA, que é uma planta agronômica. É isso que ela tem que virar. Então, acho que esse é o nosso pleito, revogar aquele decreto de 2006, né, que colocou tudo nas costas da Anvisa. E ponto. A Anvisa já resolveu a parte dela, de regulação, agora cabe aos outros setores dos ministérios da União. Acho que é bem simples, tão simples quanto foi para a Anvisa fazer agora a regulação, é só uma questão de fazer. Uhum. Só para esclarecer, MAPA é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Abastecimento. E MDA é Ministério do Desenvolvimento Agrário. São duas Exato. instâncias que, de fato, é um entendimento muito interessante. A questão é agrária, realmente, né? Então, Exatamente. é isso. E, Eric, pensando aqui, você é um homem da ciência, você estuda. Aliás, depois, numa próxima pergunta, vamos saber um pouquinho aí como é que tá aí o seu HC, o seu habeas corpus para fazer o cultivo aí na universidade para fins científicos, né? Mas pensando agora nessa decisão da Anvisa, essa decisão, além de beneficiar o médico veterinário, o animalzinho, o pet, seja o pet doméstico, seja o pet silvestre, ou seja animais de rebanho, enfim, vai beneficiar também a ciência? Vai. Vai. Oficialmente não mudou nada para a ciência. Tá? Na letra da lei, a ciência, a pesquisa dos produtos à base de cannabis em veterinária já era permitida desde 2015. O problema era o acesso a ela, que complicava demais, então essa parte vai beneficiar bastante, o acesso a ela. E a outra é a, você não precisar mais depender da coragem do pesquisador, do cientista, em entrar nessa frente. Porque, ok, 2017, 18, 19 era permitido para mim pesquisar o produto. CBD, cannabis, THC no animal. Eu não podia preparar o produto, cultivar a planta, que era o meu pleito inicial. Também não podia importar, porque o uso veterinário por importação não podia. Então, eu tinha que ir atrás de quebrar barreiras para fazer a importação. Agora, com o uso veterinário regulamentado pela Anvisa, diversos cientistas que tinham curiosidade ou interesse, porém não estavam dispostos a passar pelos perrengues profissionais envolvidos, né? Porque literalmente eu, por exemplo, não sou da área da cannabis de fumação, eu sou geneticista. Nos últimos 7 anos eu divergi completamente da minha área de formação de doutorado, de mestrado, da iniciação científica, para poder ter esse direito do cultivo aqui na UFSC e toda essa regulamentação veterinária. 99,9% dos outros cientistas não têm
não estão em uma posição ou numa fase de poder abrir mão de todas as outras pesquisas que estão andando para poder também brigar por isso. Então, todos esses que estavam represados, agora eu acho que vai favorecer muito, porque tu vai ter uma maior facilidade de encontrar pesquisadores com interesse em desenvolver, que de fato agora vão desenvolver, não vão mais ficar esperando quebrar as barreiras regulatórias que já foram quebradas. Então agora eles vão passar pelo processo de autorização de importação para pesquisa, enfim, então esses que aí vira um produto convencional dentro do mundo científico. Né? Todas as importações que nós fazemos, seja ela controlada ou não, passa por milhões de ritos, né? Especialmente se estiver falando em universidades públicas, né? Aí, que é a maior parte das pesquisas, ou Embrapa, Fiocruz, eu acho que sim, É, acho que vai impactar muito a a ciência, e eu Embrapa espero já. que impacte muito. E aí a Universidade Federal de Santa Catarina foi a primeira instituição do ensino superior do país a ter uma medida, a ter autorização da justiça para cultivar, para ter o cultivo para permitir produzir, fazer pesquisa e aplicação da cannabis na área veterinária, né? Isso foi Isso. em 2022. Foi em novembro de 2022. A gente foi a primeira para a área veterinária, né? Não a primeira a cultivar, né? Já Para a área tinha. veterinária, isso. E como é que tá isso aí? Como é que tá o andamento disso, a pesquisa? Olha, a pesquisa está indo bem. A gente tem na área de cultivo, a gente tem um doutorado que está sendo feito pelo nosso engenheiro agrônomo, que agora está em doutoramento, entrando no segundo ano, avaliando agora a- o desempenho das plantas aqui no nosso clima, né? Então toda primavera e verão a gente coloca na área aberta, né? A campo. A gente tem uma estufa climatizada, uma casa de vegetação, de pesquisa mesmo, né? Climatizada, automatizada, que aí é onde a gente mantém as plantas o ano inteiro. Então a gente divide ela ao meio, então fica uma parte que tem as madres, né? A gente fica tendo os clones e mantendo as plantas na fase que a gente chama de vegetativo, né? Então a gente fica reproduzindo elas, e uma outra parte que a gente coloca elas para floração ao longo do ano, e dali, agora nessa época agora de primavera, a gente leva para campo, né? A gente tem uma mestranda que está estudando também diferentes linhagens para fins de efeitos antidiabéticos, e isso em animais e humanos, né? A pesquisa ela é focada para humanos, esta. E da veterinária a gente está rodando alguns mestrados aqui com a cidade em cavalos, a cidade em Lontras, que é com uma veterinária, uma mestranda Aline, lá em Florianópolis. Ela tá fazendo isso lá no Projeto Lontras, uma parceria com essa ONG de proteção ambiental, né, que faz resgate desses animais lá em Florianópolis. Ansiedade em gatos, repetindo alguns pesquisas com ansiedade. Então, a gente está agora com. A gente começou a plantar em março de 2023 e não paramos desde então. Né? Então, a gente tem uma estufa dedicada só para ela, só para experimentos com cannabis. E a ideia agora é a gente expandir. E eu quero muito agora iniciar os cultivos voltados para o cânhamo industrial, né? Que eu acho que aqui para nossa região é bastante importante, né? Uma região produtora de amadeirados e papel, né? Então é bem-vinda essa área agora de cânhamo industrial, e a gente está próximo de Blumenau aqui, né? Com a UFSC de Blumenau, que é um polo têxtil importantíssimo no Brasil. Né? Inclusive, quando a gente fala de cânhamo, a gente pode falar também de alimento, né? Exatamente. O cânhamo pode servir, essa semente do cânhamo pode servir de alimento para esses animais, né? Tanto para humano quanto para animal, né? Porque é riquíssimo, né? Quem dera a Exatamente. gente poder Exatamente. ter. Tava vendo esses dias
não sei aonde, algum jornal, algum site aí, que tem um whey de cânhamo agora, né? Imagina, olha que demais poder ter Tem, acesso a. tem aquela. Sabe aquelas barrinhas, tipo. Não vou falar o nome comercial, mas. Barrinha de cereais? Sim, Aquela barrinha de sim. cereais. Eu já vi aquelas de tamanho de 1 quilo, 2 quilos, para cavalo. Que Olha, tem essas barrinhas para cavalo de vários tipos de forragens e plantas, e agora tem um com cânhamo com que eu cânhamo. fazendo lá, que é mesmo, quase o mesmo processo de fazer os tijolos, né, os concretos lá, só que Eu não vai tal, né, acredito. vai Sim. outras plantas, ele parece o bloquinho, coloca nos cavalos, eles adoram, Nossa, que adoram, maravilha. assim, tipo, então tem, tem essa possibilidade, eu não sei se agora com essa atualização da portaria 344 a gente consegue fazer uso alimentício Hum, animal, tá? Porque está uso veterinário. é. Está aberto a Anvisa fechar para a gente. Eu lembro que em reuniões anteriores, ah, em que alguns do nossos grupos foi perguntado como deveria ser a regulação, ficou claro que eles iam abrir apenas para o uso terapêutico, não o uso nutricional. Porém, está o uso veterinário, que é como a gente tinha falado, o veterinário que é quem sabe como tem que ser. Então, ficou no ar aí. Sim. Ah, a gente vai fazer pesquisas com isso, com certeza, porque isso a gente pode fazer. Né? Isso com certeza. Então, a gente vai fazer pesquisas na área nutricional, tanto da planta como forragem, especialmente das sementes, né? Dos grãos, né? E as sementes de alimentação, que aí está uma fonte riquíssima, tanto para a indústria animal quanto para a nutrição humana. E a endocannabinologia, né, um nome difícil de falar, mas bonito, é uma área emergente, né? A gente ouve muito pouco, principalmente nos cursos de graduação, né? É emergente e fascinante. Como é que você vê o papel dos canabinoides aí, dessa nova área na graduação, na universidade, nos cursos, para formar novos profissionais? Eu acho obrigatória, né? A gente tem que. É impossível, eu falo isso há um tempão. Eu não me sentia médico veterinário mais no momento que eu descobri que existia esse sistema endocannabinoide e eu não sabia da existência dele. Então é a mesma coisa que eu tratar um animal e não saber que ele tem sistema circulatório. Opa, né? Alguma coisa. Eu posso não entender, mas tem que saber que tem um sistema circulatório, entender o básico como veterinário e fazer a pergunta certa, por exemplo, para um cardiologista veterinário. Beleza. Agora, se eu não sei que existe nem sistema endocrinológico, eu não faço tenho nem pergunta para fazer e eu não tenho nenhuma abordagem a tomar. Então, e você desconhece e você está trabalhando com um animal, né, seja ele um animal humano ou animal não humano, que é o nosso caso, né, dos veterinários, uh, o animal tem esse sistema endocrinológico e ele funciona, entre outras coisas, por causa também desse sistema endocrinológico interagindo com o teu corpo. Se você não sabe como ele age, você de fato está tratando alguém. Você não sabe como ele funciona. E você está tratando um animal, humano ou não, desconhecendo um sistema. De novo, se eu der um remédio para fígado, o que vai acontecer com o coração? Ah, o animal tem coração? Ah, teu pai tem coração? Ah, eu não sabia que esse remédio causa fibrilação no coração. Ah, mas resolveu o problema no fígado. Isso não pode, isso não é medicina. Né? Eu brinco muito com os meus alunos que nem toda solução é viável na medicina veterinária ou na medicina. Né? Por exemplo, se eu quiser eliminar uma tuberculose de um cachorro, um método para eliminar a bactéria, tá? Atenção, isso não pode ser feito, tá? É crime, mas ok, é você incinerar o animal, certo? Se eu tacar fogo no animal, botar ele numa fogueira e queimar ele totalmente, as bactérias não sobrevivem ao fogo. O fogo destrói completamente. Agora, solucionei o problema do animal? Não, eu matei ele. E matei de forma muito cruel. Então, nem tudo é aceitável. Então, se você não tem esse sistema endocrinológico sendo visto na graduação, você não deveria mais se considerar um profissional bem formado nessa área. Então, é imprescindível que isso entre na graduação. Embora
eu acho que o papel do sistema endocannabinoide, né, e a função dele e como ele de fato age fisiologicamente no corpo, na prática, a gente vê isso nos cursos de medicina, de odonto, de medicina veterinária, com outro nome, chamado biologia celular. Basicamente, o que o sistema endocannabinoide faz é controlar todos aqueles mecanismos que a gente vê de forma cansativa na biologia celular, um monte de sigla, um monte de cascatas de sinalização, segundos mensageiros. Basicamente é isso que o sistema endocannabinoide e a endocannabinologia, né, o estudo do sistema endocannabinoide, que para quem desconhece é o sistema da cannabis endógena, né, o sistema canabinoide que você produz endogenamente no seu corpo, todos os animais, né, incluindo nós humanos. Uh, então ele controla basicamente o metabolismo celular todo, né? Tudo que uma célula faz, para ela fazer, ela ativa esse metabolismo, não importa o que ela faça, seja ela ativação por dopamina, por serotonina, por adrenalina, por hormônios do crescimento, testosterona, o que for. Quem vai fazer a execução são esses últimos mensageiros na sua forma e como eles estão, vamos dizer assim, direcionados a trabalhar essa fábrica chamada célula. Se você controla isso, você controla tudo. Então, basicamente, a gente vê isso lá na primeira fase e acaba dissociando isso ao longo da formação dos nossos profissionais. É isso e bioquímica, por exemplo, que ao longo da nossa formação acadêmica acaba ficando lá na primeira fase apenas e dificilmente ela vem permeando todos os processos do nosso aprendizado. E, enfim, eu não sei se realmente existe um sistema endocannabinoide ou se é apenas biologia celular. Porque quanto mais a gente estuda as interações entre receptores e outras vias metabólicas, tem um confundimento muito grande, uma promiscuidade de atuação do sistema endocannabinoide em todos os sistemas fisiológicos, que ou eles concorrem com o que a gente aprendeu na biologia celular, ou eles de fato são a mesma coisa, se sobrepõem. Então, eu acredito mais nessa de que muitos dos elos perdidos na biologia celular, que a gente não tinha ainda como linkar em receptores ou estruturas físicas, agora com o entendimento do sistema endocannabinoide abriu-se uma grande possibilidade de a gente fechar os elos fisiológicos entre metabolismo celular e fisiologia total do corpo. Acho que é essa nossa o que a gente tem que ensinar para os nossos estudantes, incluir na graduação e enquanto papel da ciência como um todo, desvendar se eu estou certo, se eu estou errado nisso aí, enfim, é isso. Só o tempo dirá, né? Exato. Agora, o que você espera para o futuro do uso da cannabis terapêutica na veterinária no Brasil após essa decisão? Você acha que existem áreas de tratamento que podem ser revolucionadas pela cannabis em animais? Sim, sim. Porque a gente tem muitas doenças crônicas na veterinária que literalmente não tem medicamento para. A gente tem tratamentos. O que na medicina humana se costumou recentemente a chamar de paliativo, né? Paliativo na medicina veterinária é quase que geral. Tem muito tratamento que não tem indicação, então você usa medidas paliativas, tratamento sintomático. A gente resolve os sintomas para muitas doenças, muitas sequelas de virose, por exemplo, a sinomose, doenças neurológicas que a gente não tem, a maior parte das epilepsias em animais não tem causa definida, seja ela porque a gente não tem os mesmos recursos diagnósticos que tem na medicina humana, a gente não tem disponível ressonâncias magnéticas tão fácil para determinar a origem de uma epilepsia. Então, a gente não sabe.
Então, a gente sempre trata o animal pelo seu sintoma e vai impedindo que eles aconteçam para muitas doenças. E a cannabis é muito bem, se demonstra resolver os problemas, as causas dos problemas. Né? Uma fonte potente é reduzir as fontes de inflamação do corpo, reduzindo aí as fontes as fontes geradoras das patologias, por exemplo. Então você tira a causa e você elimina, de fato, a doença. Então, doenças crônicas como dor crônica em animais que têm dor crônica, nenhum dos medicamentos já faz efeito, então são refratários. Tratamentos oncológicos, pelo que tenho visto, os animais vão passar muito mais tranquilos e seguros por uma quimioterapia. Eu vejo animais de abrigo e animais encarcerados, como de zoológicos, de santuários, animais de produção, também que são confinados. Quando a gente também resolver a questão do residual alimentar, mas para esses animais terem bem-estar ao longo da sua vida de trabalho, né, que são nossos trabalhadores, né, esses animais, ou os animais esses de exposição, em zoológicos, em santuários, que têm uma vida completamente distinta da natureza. Né. Esses animais, eu acho que a gente tem bastante, vai ter um avanço imenso no uso e nas condições neurológicas. Né. Então, acho que as condições neurológicas, doenças inflamatórias e comportamentais vão ser os nossos principais usos. Né. E a gente já está abrangendo boa parte, pelo menos, dos problemas dos animais domiciliados e confinados. E pensando agora naquilo que a gente estava falando, né, de ser realmente a cannabis ser essa fonte agregadora de ciência, sociedade e economia, né? Assim, esse tripé maravilhoso que poderia estar acontecendo aqui no Brasil. Na sua visão, você acha que o Brasil pode se tornar um líder na pesquisa em aplicação de cannabis veterinária, seja na América Latina ou, sei lá, até no mundo, agora que abriu esse caminho regulatório para prescrição? Ou mesmo no cultivo, né? A gente pode pensar aí na agronomia também, né? No cultivo. É, eu acho que na medicina veterinária o Brasil já é, assim como na medicina humana, o Brasil já é uma referência, já era antes dessas últimas, os últimos avanços médicos, né, de 2019 para cá. A veterinária também no Brasil já tinha um destaque bom, mundialmente falando. A gente tem bastante pesquisa acontecendo nas universidades, tem a gente aqui na UFSC, tem o Unicamp, o Unesp, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Maria, tem vários. Mas eu acho que a gente vai sim virar uma referência no uso. E é uma coisa que a gente tem de diferente de todos os demais países, que é vocês das associações. Por causa de vocês, a gente tem uma experiência que pouquíssimos países no mundo têm na medicina veterinária, que é o temido THC. A gente, de fato, domina essa experiência de usar óleos, pelo menos óleos que a gente chama de espectro completo com o temido do THC. Não sei se alguém tem experiência do THC puro nos animais, tá? Não vi isso. Também não sei se faria tanto sentido, mas com óleos ricos em THC, de alta concentração de THC, em combinação com os demais, isso eu posso atestar que os veterinários hoje, atuantes no Brasil, que atuam sério, né? Eles dominam. E eu posso dizer que Europa não domina. Estados Unidos agora está começando a usar. Uruguaios não dominam, porque na medicina veterinária, em todos os locais que foram regulados, barraram o THC. Nós não. Quer dizer, nós não tínhamos, né? A regulação. E nós tínhamos quem produzia com o THC em solo nacional. E acho que dentro da desobediência civil que os veterinários assumiram, acho que evitar o tráfico internacional foi uma
uma coisa que muita gente fez, né? Então, a associação aqui que salvou o acesso a esses animais, né? Inteiramente. Então, isso fez a gente aprender a usar o CBD, a usar o THC, e essa expertise poucos países têm. México e Colômbia também tem alguma coisa, mas o volume brasileiro é bem maior, né? Então, a gente vai virar referência nisso, e eu espero que a gente vire uma referência agronômica, porque isso todo mundo sabe, não tem país que nem o Brasil para produzir essa planta, né, em termos de área e qualidade dessa área. Então, eu acho que a gente deveria já. Eu creio que o governo deveria criar um plano nacional do cânhamo no Brasil, como fez com soja, como fez com feijão, como fez com tudo. É uma cultura que precisa entrar no Brasil de forma organizada, de interesse da União. E não tem. Gerando impostos, né? Isso é uma coisa que eu não discuto. Ela tinha que entrar, tinha que ser interesse da União. Né? Essa é a minha posição. Os governos tinham que pegar isso. Ó, isso aqui é programa de Estado agora, os próximos 40 anos. Com certeza. Europa está fazendo isso, China está fazendo isso, o Hemp Deal é isso, né? 2018. Então não é uma coisa, não é uma invenção da minha cabeça. Eu tô copiando dos outros, na verdade. É isso que tem que ser. Né? É só o Brasil que está esperando para enriquecer as pessoas certas antes. Né? É isso. Maravilha, foi um prazer te entrevistar, muito legal. A gente está finalizando aqui a nossa gravação. Queria pedir para você, então, se despedir, deixar seu recado, deixar sua mensagem, fazer aí toda a sua, se que você quiser para a gente poder finalizar aqui. Fica à vontade. Bom, Cristina, valeu pelo papo, achei ótimo e só quero agradecer aqui, a gente está numa semana de alegria aqui com a aprovação do uso veterinário, então queria realmente agradecer aqui em teu nome, em nome da Abrace, e agradecer a todas as associações de pacientes do Brasil, e em especial aquelas que abraçaram nós, médicos veterinários, quando chegou na, no, no acolhimento de uma receita de um médico veterinário a um paciente animal. Isso, talvez vocês não percebam o quanto foi importante, mas isso nos permitiu avançar, entender, aprender enquanto comunidade veterinária e não nos sujeitar ao que estava acontecendo, né, que eram empresas fazendo um lobby de transformar um animal em um ser humano e fazer a importação via uma RDC da Anvisa com outros fins, fazendo um desvio completamente absurdo, que eu acho antiético por parte do veterinário, especialmente, porque ele ia contra a própria luta dessa de regulamentação na medicina veterinária, enquanto comete algo ilícito de fato. Então, as associações permitiram que a gente fizesse isso sem cometer nada além do que uma desobediência civil. Então, muito obrigado pelas associações e a todos os veterinários também que botaram a sua assinatura, seu CRMV, correndo alto risco até então. Também vocês, cada um de vocês, por mais ou menos receitas que fizeram, por mais ou menos ativismo, também cada um tem aí a sua contribuição nessa luta. E todo mundo que apoiou, né, sendo veterinário, sendo associação, sendo tutor, sendo alguém que reconhece que essa causa é necessária, quem falou, quem não falou, mas quem apoiou e acreditou, muito obrigado. Acho que eu falo isso em nome da classe mesmo, da categoria veterinária, e pessoalmente também. E agora, a luta não acabou, na hora de parar, é hora de a gente exigir mais direitos, exigir mesmo, tá? Não é pedir, temos que exigir os direitos que estão postos em leis que não são aplicados. Tá? Esta era uma, agora a gente tem que ter o nosso direito à saúde garantida, nosso livre-arbítrio, enfim, a gente tem que ter o direito de usar óleos para medicina veterinária ou para medicina humana feitos aqui no Brasil, porque, né,
é assim que se faz, né? Você pode fazer lá e usar aqui, porque não pode fazer aqui para usar aqui. Então, isso, né, tem que ser, enquanto sociedade, tem que ser inaceitável isso, que a gente possa usar produtos de fora e não possa fazer, tá? Então, a gente tem que exigir que isso seja a nossa próxima pauta. O cultivo nacional e a liberdade de todo mundo que faz uso, aí pessoalmente eu penso, qualquer uso dessa planta é digno. Então, deveria ser legalizado qualquer tipo de uso, na quantidade e na forma que for. Muito obrigado e parabéns pelo podcast. Maravilha, gente que te agradece, Érica. Obrigada por participar. E é isso aí, por um óleo 100% nacional, porque a gente pode aqui também, né? E termina aqui Exatamente. A gente mais. pode e sabe, né? A gente Desculpa. sabe Exato. exatamente. A gente pode, a gente sabe, a gente tem terreno, a gente tem terra, a gente tem tecnologia e pode ser o melhor óleo do mundo, com certeza. Essa é a nossa luta. E o Isso aí. professor Eric vai estar junto. Muito bom, muito obrigada, professor Eric. É isso aí, gente. Então termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também no site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá.